Então, gente, boa tarde. Nós vamos estar aqui como moderador, né, eu e a Elisa, como representantes das empresas júnior da Unimods. Então, meu nome é Matheus Pereira, sou estudante do quinto período de zootecnia. Eu já tenho uma formação, né, em biologia. Hoje, eu sou presidente do centro acadêmico e sou diretor de projetos da empresa Júnior Uniagro, né, que está em andamento. Elisa. Boa tarde a todos, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou Elisa Chaves, sou acadêmica do 7º período do curso de agronomia da Unimontes e sou representante da Uniagro Consultoria Agrícola Júnior. Minha função na empresa, eu sou diretora de gestão de pessoas e a Uniagro, ela surgiu no final do ano de 2019 com o objetivo de trazer treinamentos e capacitar os membros para poder realizar projetos rurais e também a questão da gestão empresarial. Nós buscamos muito desenvolver um perfil empreendedor entre nós membros e também desenvolver algumas habilidades como o espírito de liderança, trabalho em equipe e o autoconhecimento. Então, a nossa missão basicamente é essa: estreitar cada vez mais a ponte entre a universidade e o campo. E tem dado Elisa, muito certo. e temos aí a parceria que vocês também estão ajudando a gente, né? Vocês já estão aí um tempo no mercado, estão ajudando a Unipec, eu falei Uniagro, né? Unipec a começar a caminhar também nesse processo de formação. Isso, É muito importante. exatamente. Assim como nós recebemos mentorias de outras empresas júniores, esse papel agora foi passado para a gente e a gente vai realizar mentorias juntamente com a Unipec para poder deslanchar aí as duas empresas júnior. E tem dado muito certo, a gente tem desenvolvido vários projetos em parceria com alguns produtores rurais aqui na região. São muitos desafios, né, Matheus? Mas, assim, a Então, recompensa, ela é muito maior. Assim, a gente tem desenvolvido várias habilidades que a gente nem sabia que tinha. E tem dado muito certo. Então, a gente busca impactar o agronegócio regional de forma positiva. E, sem mais delongas, para dar continuidade ao ciclo de palestras, neste momento nós vamos receber agora um grande profissional, o Valmar Souza. O Valmar, ele é produtor rural, consultor técnico na cultura da mangueira, técnico agrícola, biólogo, diretor da VS Consultoria e graduando em agronomia. Valmar, de antemão, eu já queria agradecer por ter aceitado o nosso convite. Realmente é uma honra ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo e fique à vontade. Obrigado, Elisa. Obrigado, Matheus. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui com vocês essa tarde. E agradecer a vocês aqui pelo convite. Para mim é muito satisfatório poder contribuir um pouco com esse evento, com esse momento. E acredito que isso tem agregado muito, não é à toa que já é o 10º evento que vocês estão fazendo. E isso vem impactando muito a vida de vários jovens que vão ingressar no mercado de trabalho. E isso vai ser de grande valia para eles, logo, logo, assim que eles começarem a, de fato, a executar aquilo ao qual eles se formaram. Elisa, só um momentinho para mim poder colocar a tela aqui. Tranquilo. Um momento. Pessoal, vão mandando suas dúvidas e perguntas no chat, que após a apresentação, o Valmar vai estar respondendo todas as perguntas de vocês. Aparece a tela aí, Elisa? Sim, apareceu. Ah, ok. Ok.
A minha parte aqui já está tranquilo. Tá aparecendo tudo? Tá sim. Bom, pessoal, não precisa mais apresentações, a Elisa já me apresentou. Eu estou no mercado de trabalho há praticamente 20 anos, mas sou bastante novo ainda, sou jovem, e é de grande importância essa discussão nossa hoje, principalmente para vocês que vão logo ingressar no mercado de trabalho, sobre os desafios que esperam vocês e principalmente sobre a questão de desenvolvimento de perfil. Como você vai se enquadrar, como você vai se encaixar nesse mercado de trabalho que é tão desafiador e que a cada dia muda numa velocidade muito grande e que nem todos conseguem acompanhar. Então, me passaram o tema de jovens líderes que transformam o agro e o que o mercado espera e como se preparar. Eu digo a você que isso aqui para mim também é um desafio falar sobre isso, mas ao mesmo tempo é fácil porque a gente se baseia na nossa experiência de vida, no nosso trabalho e também nas pessoas com a qual a gente vai convivendo, vai acompanhando e vai sentindo de uma forma geral o que é que está acontecendo no dia a dia. Então, nem todos, é importante a gente saber que nem todos que vão sair de uma universidade, apesar que vocês estão fazendo um curso superior, e geralmente nível superior você faz na intenção de assumir um cargo, uma liderança, algo que você esteja à frente. Mas nem todos vão chegar lá, isso é fato. Mas todos devem buscarem estar prontos para quando essa oportunidade acontecer, você possa estar enganjado nela. Então, o que é que a gente precisa fazer? É tentar desenvolver nossa carreira. Infelizmente, a maioria só procura desenvolver a sua carreira profissional somente quando sai da universidade. E isso acaba sendo até perigoso, porque quando você deixa para tentar desenvolver a sua carreira profissional somente quando sai, você está exposto a muitas frustrações, a muitos riscos também. Na medida com que você vai tendo as falhas, vai tendo as dificuldades, você vê um colega ali ingressando no mercado, você ainda está parado, você começa a correr atrás de um, de outro, colocando o currículo e as coisas não começam a acontecer para você, isso vai gerar frustração. E você tem que ter paciência e buscar entender que há um momento certo para cada um de vocês. Isso é que é importante. E buscar dentro desse momento, saber o que é que você, de fato, você quer. Eu acho que a maior dúvida de cada um que está num curso desse, de agronomia, é saber de fato o que quer. Qual área eu vou atuar, que tipo de trabalho eu quero desenvolver, né? Qual a minha especialização, o que é que eu vou ter, o que é que eu não vou ter. A maioria das vezes acaba não pensando, toca o curso da forma que dá para tocar, e aí somente no final que ele começa a optar, ou então quando já está no estágio no mercado de trabalho. E isso não é tão legal, pessoal. O legal é que você já começa a se identificar em que área dentro desse curso lhe atrai, em que área bate forte o seu coração, que gera sensações boas, o que é apaixonante para você. Né? Aquilo ali é que é legal. Então, é buscar o que você, de fato, você quer. Tem gente que, eu quero ter reconhecimento, eu quero ter, minha questão é financeira, eu quero financeira, eu não ligo para qual área. Olha, busca o que você pode, no máximo que você quer, porque esse reconhecimento financeiro, essa busca financeira sua vai depender do resultado que você vai dar. E não vai ser logo de início, certo? Essa é uma coisa que não vai acontecer nos primeiros momentos, não vai acontecer nos primeiros anos, e isso requer de um reconhecimento do mercado em relação a você. Então, o que é desenvolver a carreira? Para a gente desenvolver uma carreira profissional,
e tentar, na verdade, entender o que é que o mercado ele busca em cada um de nós, ele busca que a gente tenha competências. E essas competências, ela vai além da parte técnica. Nós estamos num curso que nos força a buscar essa parte técnica, diante de um mercado que você precisa ter essa parte técnica, mas precisa ter várias outras competências. E essas competências, elas não são, na maioria das vezes, trabalhadas dentro da universidade. Você vai ter que buscar elas por fora. E serão elas que irão fazer a maior diferença na sua vida. E serão elas que vai te dar capacidade, habilidade de lidar com situações e pessoas ao ponto de te ajudarem a ir subir nas escadas do mundo profissional. Então, habilidade técnica é uma coisa que o mercado busca, certo? Então, há muitos profissionais, mas nem todos são competentes. Então, ter habilidade técnica é você ter competência naquilo que você se propõe a fazer. Então, dentro de uma empresa, de uma fazenda, ou numa multinacional, de uma loja, existem funções específicas e requer pessoas capacitadas naquelas funções específicas, que são essas a questão das habilidades técnicas. Porque essas habilidades técnicas é que dá o direcionamento em busca do processo e do resultado. Então, isso aí é fundamental para a gente. Então, quanto mais dentro do curso você puder renunciar a algumas coisas, como tempo de Instagram, tempo de internet, tempo de distração, e focar realmente em conteúdo, em coisas que vai agregar para você lá na frente, vai ser bom. O problema é que quando se trata de habilidades técnicas, elas às vezes acabam sendo um pouco chatas. E ela requer da nossa parte um pouco de sacrifício, poderia dizer assim. O que é isso? Ou seja, você paga um preço alto agora, você está fazendo uma coisa que talvez você não goste, que talvez você não queira fazer, porque o seu corpo e a sua mente quer uma outra coisa. O seu corpo e a sua mente, ela quer uma satisfação, ela quer uma recompensa de imediato. E aí você não dá. Então, é necessário que se pague o preço agora. Porque o mercado de trabalho, ele não vai olhar para você como um novato, como um veterano, ele vai olhar você como um engenheiro agrônomo. E como engenheiro, você tem que corresponder como tal. Alguém que tem habilidade técnica suficiente para resolver ou para atender a necessidade daquela empresa. Então, uma dica que eu dou a vocês em relação ao mercado de trabalho e habilidade técnica é: pague o preço agora. Que a recompensa você vai colher no futuro. Isso eu digo por experiência própria. Então, não conheço uma pessoa sequer a qual se dedicou ao entendimento, se dedicou ao conhecimento e tentou se projetar no mercado ao qual ela não tenha alcançado o resultado e o sucesso. Então, resultado e sucesso, ele não cai simplesmente no colo de alguém. Não é uma questão de milagre, não é uma questão de seleção, não é uma questão disso. É uma questão de busca. É uma questão de renúncia lá atrás, de um preço que você pagou alto lá atrás, para colher o que você vai colher no futuro. Então, isso é importante para a gente. Eu digo isso pela minha própria função hoje, como consultor técnico. Eu atuo praticamente nas principais regiões do país, produtoras de manga, e eu estou numa função que a minha responsabilidade técnica seja maior, hoje praticamente é maior do que a do próprio gerente de uma fazenda. Porque tudo que envolve o manejo, o direcionamento, as estratégias da empresa relacionada ao setor produtivo tem que passar por mim ou nascer através de mim. Então, isso requer que eu tenha dentro do mercado uma visão ampla, que eu tenha conteúdo, habilidade, afinidade com a cultura, e que o meu conhecimento técnico ele seja acima da média. Tem que estar acima da média, para que você consiga, então, entregar o resultado que a empresa busca. Porque ninguém vai contratar um consultor onde ele sabe menos do que as pessoas que estão lá dentro daquela empresa.
Então, mas para mim chegar aonde eu estou, eu paguei um preço. E o preço não foi recente. Ou seja, é algo de muito tempo de dedicação, de estudo, de busca contínua em tentar entender todos os fatores que envolvem a dinâmica de produção de uma empresa e como alavancar essas produtividades de forma melhor. Então, o conselho que eu dou a vocês, busquem, foquem nos estudos de vocês em relação à habilidade técnica. Em relação à empresa, isso é uma das coisas que é necessário para que você venha assim, ter um bom engajamento dentro do mercado de trabalho, seja uma pessoa reconhecida no mercado de trabalho. Aí vem outras habilidades, né, que na verdade seriam outras competências que não está relacionada à parte técnica, e sim à parte comportamental. Eu tenho uma parceria com duas universidades aqui na região de Juazeiro e Petrolina, que é a Univasf e a UNEB, e todo ano eu ajudo na formação de alguns alunos, das pessoas que geralmente estão no último período de agronomia, e por indicação eles passam um tempo comigo e eu começo a inserir eles no meu mundo. Eles têm que viver a mesma intensidade que eu vivo, a mesma dinâmica, as mesmas dificuldades. Então começam a andar comigo, começam a participar das consultorias, das reuniões, dos estudos, né? Eu dou acesso a eles a muitas informações e em troca eu quero retorno. Eu quero trabalho também da parte deles. E uma das coisas que eu mais percebo nessa turma, que em relação à habilidade técnica é razoavelmente até interessante por parte deles, né? Graças a Deus a gente tem universidades de boa qualidade na nossa região. Mas a parte de comportamento humano é uma das coisas que eu mais, diria assim, que eu mais trabalho na vida deles. Porque será essa habilidade da parte humana que vai dar velocidade ao engajamento dele, mas também será a falta disso que vai fazer com que ele passe mais tempo fora do mercado ou não seja tão bem visto diante do mercado. Então, e eu começo a trabalhar a vida deles em relação a isso. Né? Chega pessoas muito tímidas, ou pessoas tagarela demais, pessoas muito brincalhonas, ou pessoas sérias demais, né? E é engraçado que a maioria deles chega, olha, eu tenho senso de liderança, eu sei trabalhar em equipe e tudo, e na hora que eu coloco eles à prova, diante das situações, eu vejo que não é bem por aí. Então, assim, é até importante dentro de uma situação de um novo desafio, a questão da transparência e da sinceridade. Porque as suas palavras não vão corresponder com o que você faz. Entendeu? Então, isso é importante. Então, uma das coisas que eu percebo que facilita muito o engajamento no mercado de trabalho e que eu percebo que as empresas buscam são pessoas que têm habilidade de comunicação. Então, comunicação ela é fundamental para tudo. Ninguém trabalha dentro de uma empresa sem se comunicar, sem falar com outra pessoa. E comunicar não é só dizer bom dia, boa tarde, olá, faça isso, faça aquilo. Não. Comunicar é se fazer entender. Ou se você tem um projeto, se você tem algo para ser direcionado, você quer organizar uma equipe, quer dar meta, quer fazer uma reunião, você tem que se fazer entender o que de fato você quer. E isso requer uma comunicação eficiente. E eu percebo, dentro das empresas que eu trabalho, que nem todo gestor, nem todo agrônomo, ou nem toda pessoa que está num cargo que seria de liderança, ele tem essa habilidade. E às vezes acaba não conquistando ou não conseguindo o resultado esperado. Aquilo que talvez fosse mais simples de alcançar, acaba se tornando mais complicado. Né? Então, comunicação, ter habilidade com isso é importante. Se você trabalha numa empresa, por exemplo,
falo isso para os jovens que vão estagiar logo, vão ingressar no mercado de trabalho. Geralmente vocês não vão estagiar, alguns podem estagiar em empresas, já acompanhar um setor de alto nível, mas também você pode estar dentro de uma empresa que você vá para um setor aonde você acha que aquele nível não é tão interessante para você. Por exemplo, se for o caso de uma fazenda, talvez você não vai estagiar diretamente com o gerente, mas você vai estagiar diretamente com o encarregado simplesinho ali do campo. E a sua função vai ser apenas coordenar a equipe de trabalhadores que está ali para fazer alguma determinada atividade. Então, essa atividade que eles vão fazer, para muitos pode dizer, poxa, eu passei 5 tantos anos na faculdade para estar numa situação dessa. Não, você tem que aprender de tudo. Só sabe ensinar quem sabe fazer. Então, você tem que ter uma comunicação muito boa com aquela equipe, porque você vai estar diante de pessoas em que, pelo nível salarial que ela tem, ela não tem nada a perder. Ou seja, ela pode sair daquele emprego e amanhã está em outro. Está fazendo um bico ali, um bico acolá, e você não. Você tem uma formação, você tem uma carreira para construir e precisa dela. Então, se comunicar bem com esse pessoal, se comunicar bem com os encarregados, com o pessoal de cima, ele vai ser fundamental para você conquistar aquilo que vai ser necessário. Então, eu vejo muito em algumas empresas, a gente determina algumas atividades para fazer, a gerência passa para os encarregados, inclusive alguns deles são até agrônomos, e você volta, um tempo depois, percebe que aquela atividade não foi tão eficiente, foi de alguns e outros não. E você vai entender o porquê e começa a perceber que a falha vem de alguns indivíduos na hora da operação. E quando você vai conversar com eles, você percebe que o indivíduo geralmente tinha alguma coisa contra algo que estava dentro da comunicação da pessoa que estava passando as orientações. Então, isso aí dificulta o trabalho. E por aí vai. Isso é num cargo simples, eu estou falando de uma coisa simples dentro de um estágio, mas como pode ser algo também de um nível maior, de uma gerência, de uma diretoria, de uma coordenação. Tudo isso aí depende da comunicação bem feita. E eu digo a você, comunicar bem não é falar alto, não é falar gritando, como algumas pessoas pensam. Comunicar bem é ser educado, é ser fazer entendido, é perguntar, você entendeu? Repete, usa outras formas. Isso vai ajudando e vai tendo integração e interação dentro com o pessoal que você está trabalhando. Uma outra habilidade que eu percebo que ela é fundamental para um engenheiro agrônomo é a capacidade de resolução de problemas e de conflitos. E isso é engraçado, porque quando se trata disso, muitos pensam que vai ser um líder, sabe? Que vai ser um gestor, que vai ser um gerente, vai ser um coordenador, vai ser um supervisor. E a pessoa tem que entender que pessoas que chegam num cargo desse, ele tem que ter um conjunto de ferramentas para oferecer para uma empresa. Então, eu digo isso porque eu já tive estagiários comigo, e conheço pessoas, trabalho com várias pessoas, em que a pessoa achava-se que era um líder, alguma coisa assim, e você percebe que, mesmo ele tendo uma formação acadêmica, ele é só um operacional. Porque ele só faz daquilo que ele foi ensinado a fazer, que ele foi orientado a fazer. Ele não consegue pensar fora da caixinha. E na hora que começa a ter uma dificuldade, um problema, ele trava. Então, assim, o mercado, ele não quer pessoas que travem diante do desafio. No mercado, ele não busca pessoas que cruzem os braços e deixem a bomba estourar diante de uma dificuldade. O mercado, ele busca, as empresas, elas buscam pessoas a qual existe uma dificuldade, um conflito, um problema, que sejam capazes de ajudar a solucionar aquilo ali. Então, isso é uma capacidade importante. E nem todos estão preparados para elas.
porque muitos vêm de uma situação onde tinha tudo, todos faziam tudo por ele, todos resolviam as coisas por ele, e ele não aprendeu a resolver seus próprios problemas. Então não vai saber ajudar a resolver os problemas que ocorrem dentro de uma empresa. Então, e isso eu digo a vocês, também é culpa do processo das distrações. Então, cuidado, pessoal. A distração, ela pode ser uma armadilha para você. Não estou dizendo que você não possa. Você pode, você deve, você precisa, porque você é uma questão de bem-estar e uma desaceleração da mente, coisa do tipo. Mas você tem que estar focado. Uma outra coisa, sempre que, Elisa e Matheus, sempre que quiserem interromper alguma coisa, fiquem à vontade, viu? Ouviram, pessoal? Elisa? Ah, fiquei preocupado. Né? Ok, tranquilo. Ok. Outro ponto importante, coloquei aqui pensamentos criativos. Na verdade, não seria nem pensamento, é uma mentalidade criativa. O que é essa questão de mentalidade criativa? Eu vou falar no meu caso que se reflete também a várias empresas que eu acompanho. Geralmente, quando chega alguém para vir estagiar comigo, depois de uma semana que ele é familiarizado com todo o processo dentro da consultoria, que a consultoria ele vai ver de tudo, de implantação do sistema de irrigação, plantio, condução, colheita, pós-colheita, aí tudo. Não tem jeito. Ele acaba pegando de tudo. Do setor de produção, administração, processamento, ele vê tudo. Então, depois de uma semana dele ver tudo aquilo, eu sempre chego para eles e digo, olha, eu quero que vocês veja dentro do processo da consultoria onde a gente tem os pontos fracos e aonde a gente pode melhorar. E como você pode agregar no processo da consultoria para que a gente possa crescer. O que é que você pode oferecer para a minha empresa que possa agregar mais do que aquilo que a gente está fazendo? Onde é que você acha que a gente pode crescer mais? E o que você pode fazer para que a gente consiga chegar lá? Então, eu sempre jogo essa bomba no colo deles e aguardo eles me apresentarem, né? E a maioria não me apresenta. Estou falando isso aqui porque eu sei que alguns estão assistindo, eu estou aproveitando para dar uma pancadinha também, viu? Então, assim, tem que ter mentalidade criativa. Então, assim, as empresas não querem uma pessoa que ela tenha que dizer tudo o que tem que ser feito. Ela quer uma pessoa que consiga criar ferramentas, situações e condições do melhor desenvolvimento do trabalho para se obter o resultado. Precisa de pessoas criativas. Né? Precisa de pessoas que agreguem mais, que entreguem mais. Então, é muito ruim você estar numa empresa onde já passou do horário e a pessoa fica no relógio. Eita, já deu meu horário. Eita, já deu meu horário. Isso é horrível. A pessoa não está ali por comprometimento com a empresa, ele está ali pelo salário, quer cumprir o horário dele e sai. Então, uma pessoa dessa, ela não consegue entregar o algo a mais que todas as empresas buscam. E todas as empresas buscam isso. Um profissional, uma pessoa que tenha competência e habilidade técnica e que tenha tanto compromisso com a empresa, capaz de agregar sempre mais a ela. Então, isso é uma busca que se existe. Não é fácil de encontrar um profissional assim, mas quando se encontra um profissional com esse perfil, ele cresce. Certo? Ele cresce numa velocidade muito superior à maioria dos colegas dele, porque ele se doou aquilo ali. Então, outra coisa, busquem ser criativos. Não seja o Ctrl+C, Ctrl+V, não seja o papagaio aquele que só repete fragmentos que você viu de outras pessoas, mas busque ter o seu próprio conteúdo. Isso é importante. E a outra coisa é empatia.
também falta, às vezes, em profissionais no mercado de trabalho. A gente está dentro de um mercado, eu diria assim, um pouco até complicado, porque a gente tem um conflito de algumas gerações. Eu vou até falar um pouco sobre isso. Mas você tem diante de situações de trabalho que o gestor ou o agrônomo que está ali, ele está tão focado no processo e no resultado que ele não consegue se colocar no lugar da outra pessoa. Então, isso é ruim. Se você quer ser uma pessoa que quer ter engajamento de equipe, você quer que a equipe trabalhe não pela obrigação de fazer algo, mas sim trabalhe pela motivação que tem que ser feita e trabalhar também em prol de você e por você, você precisa ter empatia com elas. Coisa boa é quando você chega numa empresa, já encerrou o horário de trabalho, precisa concluir um serviço, a maioria está indo embora e você chega com uma conversa com o pessoal e a turma diz, não, a gente vai ficar por sua causa. A gente vai ficar porque a gente vai terminar isso aqui, que senão vai lhe prejudicar. Ou seja, a turma se colocou no lugar daquela outra pessoa porque ela teve a capacidade de fazer isso primeiro. Porque ela, numa situação que alguém precisou, que alguém estava num determinado momento dentro da empresa, ela conseguia enxergar o que a outra pessoa estava passando. Então, assim, pessoal, empatia também é importante. É normal a gente ver dentro de empresas pessoas extremamente frias e mecânicas. Em empresas a gente não trabalha só com máquina, a gente trabalha com ser humano. E essa mão de obra humana, quanto mais afinidade a gente tiver, não pode confundir a afinidade com liberdade e libertinagem, que às vezes muitos confundem isso. No dia que confundir isso é porque você perdeu a moral, perdeu o poder de liderança, perdeu a credibilidade e o poder de influência. Então, essa afinidade ela vai ser importante para que se gere o resultado que a gente quer. E eu deixei por último essa parte em relação à parte comportamental. Um momento. A questão da ética e do caráter. Todo ano, as universidades estão aí, soltando muita gente no mercado. O nível de concorrência na parte nossa agronômica tem aumentado a cada dia. E muitos vão fazer de tudo para se manter no mercado ou garantir a sua vaga. E é comum a gente chegar em empresas e ver pessoas que têm uma habilidade técnica espetacular, tem uma capacidade de comunicação excelente, sabe resolver problemas, é criativo, mas, no entanto, tem alguns desvios que são complicados. Então, esses desvios, em relação à ética, ao caráter, isso vai influenciar de forma muito negativa no resultado final que a empresa busca. Então, pessoas que alimentam, por exemplo, tem o vício da fofoca, né? Tem o vício da mentira, tem o vício de armar ciladas para outras pessoas. Isso aí eu digo que eu vejo de forma muito contínua, muito constante no meu dia a dia. Isso é muito perigoso, porque você acaba tendo o resultado que você busca, não é de fato que você vai alcançar, né? Então é complicado, porque quando dá certo, o mérito é daquela pessoa, e quando dá errado, a culpa é de todo mundo, menos dela. Então tem muitas coisas relacionadas à ética e a caráter que a gente precisa hoje, no mercado de hoje, resgatar, e as empresas buscam por isso. Então, assim, a gente tem concorrência? Tem. A gente tem pessoas desleais? Tem. Mas não é obrigado que seja eu e você. Pelo contrário, a gente pode fazer a diferença e ser rotulado como profissionais competentes, íntegros e retos. Isso aí eu acho que vale a pena. E eu digo a você que as empresas, elas brilham quando encontram profissionais com esse perfil, com esse padrão. E eu digo a vocês, está cada dia mais difícil, cada dia mais raro ter pessoas com bom caráter e que sejam éticos nos seus procedimentos.
Elisa ou Matheus, se quiserem interromper em algum momento, fique à vontade, viu? E aí vem a questão, e como se preparar? Eu coloquei aqui só algumas dicas importantes. Na medida com que vocês estão agora no curso de agronomia, alguns já vão sair esse ano, outros no próximo, por aí vai. Eu diria a vocês que uma das coisas mais importantes que tem que acontecer para que haja um crescimento até assim mais uma velocidade maior na vida profissional é você estar mais familiarizado com o ambiente de trabalho, entendeu? Então assim, a gente viu aí, teve o processo da pandemia, estamos sofrendo com isso ainda. Então algumas universidades já voltaram à aula presencial, outras não. Mas o que eu digo a vocês é assim, o tempo livre de vocês, o que vocês puderem fazer para arrumar estágios, para conseguir estágios e acompanhar o processo do dia a dia de uma empresa, isso vai te dar vantagem, entendeu? Isso vai dar muita vantagem a você diante da concorrência, diante do mercado, e vai fazer com que você também seja visto, seja reconhecido. Então, uma coisa importante que vocês precisam buscar dentro da vida profissional de vocês é ser visto no mercado. Ah, quem é fulano? Quem é ciclano? Não, fulano eu vi, estagiou na empresa tal, andava com fulano de tal. Isso é importante para vocês. Então, quem não é visto não é lembrado. Eu digo isso sempre ao pessoal que anda comigo. Ó, o fato de vocês andarem o tempo todo, isso vai ser bom que muitas empresas vão conhecer vocês, tanto da empresa da parte da minha consultoria, como a empresa da empresas comerciais que chegam para apresentar seu portfólio, os grupos, os pesquisadores e tudo. Então, assim, vocês ficam engajados com todo mundo fica conhecendo vocês. Numa oportunidade de uma seleção, vocês já saem até na frente, porque vocês já são conhecidos. Então, subentende quem está nesse processo de seleção e olha para você e subentende que imagina que você já sabe mais do que os outros, porque já vivenciou mais em relação ao trabalho do que a maioria que está apenas saindo da universidade. Então, assim, o tempo disponível que você tem é um dia, 2, 3, uma semana, um mês, o que vocês puderem buscar de estar inseridos dentro de uma empresa, quer seja dentro de uma revenda, de uma loja, quer seja em uma fazenda, em um produtor rural pequeno, não sei, qualquer coisa desse tipo vai ser importante para vocês. Quanto mais familiarizado vocês estiverem com o meio de trabalho, com o ambiente de trabalho, melhor será para vocês. Até mesmo porque será esse engajamento inicial de estágio que vai abrir um pouco a sua mente e trazer despertamento para você, para aquilo que você realmente quer, para qual área de fato você quer focar propriamente dito. Então isso eu diria a você que é importante. E uma outra coisa que ela é um divisor de águas, e eu digo que seria praticamente em qualquer cenário, quer seja numa multinacional, quer seja numa revenda, quer seja hoje numa empresa, porque as grandes empresas produtoras que a gente tem no Brasil, o nosso foco é exportação, a gente tem muito contato com pessoas de fora. A maior parte das informações com muita qualidade e trabalhos científicos e tudo. Claro que hoje o Brasil está sendo um celeiro nessa parte de pesquisa, graças a Deus. Tem mudado muito numa velocidade grande isso, mas a gente se baseia ainda muito por trabalhos externos. Então, o conhecimento do inglês, a você ter quando eu digo conhecimento, é ter fluência mesmo. Não é eu colocar lá num currículo para uma seleção e dizer, eu tenho um inglês básico. É igual botar aquele de informática, eu tenho um Word e um Excel básico. Isso não quer dizer nada. Na verdade, ninguém nem olha aquilo. Né? Então, o que vale é a prática, é o conhecimento, é o saber de fato. Então, aqueles que podem, têm condições, comecem a praticar o inglês. Comecem a estudar inglês.
porque vai fazer diferença na vida de vocês lá fora. Muitos só deixam para se dedicar a isso quando já estão no mercado de trabalho, quando surge uma oportunidade no trabalho que ele está tendo e às vezes já é tarde demais. Ele não está preparado. Então, assim, o tempo que a gente tem dentro da universidade é um tempo de preparação. E esse tempo de preparação, para mim, não pode ser somente das cadeiras que eu estou pagando. Eu tenho que buscar outras coisas que vão agregar mais no meu currículo, agregar mais na minha vida profissional. E o inglês, ele vai agregar demais para você. Vai ser um divisor de águas, vai ser algo que vai puxar cargo para vocês, vai ser algo que vai puxar salário para vocês e vai ser algo que vai dar visibilidade para vocês. Então, você começa a ter um valor de mercado maior, porque você também é um produto e precisa se vender bem, ok? Então, busque ter influência no inglês. A comunicação, já falei antes, volto a repetir. Aqueles que puderem se, eu sou tímido demais, sou travado, não sei, na hora que eu vou falar, me dá um branco, bloqueia tudo. Então, assim, dentro da universidade, que é o período de preparação de cada um, você já começa a conhecer as suas limitações. Mas não deixe para trabalhar a sua limitação somente quando terminar o curso, quando você for tentar se inserir no mercado de trabalho. Porque essa limitação, ela pode ser determinante para você receber um não daquela empresa. Entendeu? Porque as empresas buscam as pessoas que ela olha e que sejam eficazes, que tenha condições, tenha capacidade de tocar aquele projeto, aquele setor, de gerir o negócio de uma forma melhor e mais competente. Então, assim, se você vê que tem essa dificuldade, comece a praticar, sei lá. Aqui a pergunta é como se preparar. Eu mesmo pensaria muita coisa. Ia assistir vídeos no YouTube, ia fazer um curso de oratória, ia começar a praticar no espelho, fazer, sei lá, alguma coisa. Muita gente tem Instagram para tudo. No Instagram é boa para fazer isso, aquilo, ficar postando, dançando, não sei o quê. Véi, não é para isso não. Usa aquilo ali como uma ferramenta de crescimento para vocês. Então, busca se preparar. Falar em Instagram, deixa eu dar uma dica, deixa eu falar uma coisa aqui que eu não coloquei nos slides. Uma coisa importante sobre isso, as redes sociais, é que as redes sociais hoje ela é um currículo para vocês. Ela é meu currículo, é o seu currículo. Então, essa questão hoje de você sair por aí entregando o currículo, mandando o currículo por e-mail, a eficiência disso é muito baixa. E o que vale são algumas coisas. Indicação de alguém que tenha nome de peso ou de credibilidade no mercado e você ser conhecido no mercado. E uma delas é através das redes sociais. Então, assim, cuidado com o que você expõe. Então, o que você pode estar expondo, que você acha que talvez não é nada demais, que eu vou fazer o que eu quiser, a vida é minha, essa página é minha, não sei o quê. Entenda, o mercado ele está de olho em você. Então, na medida que tiver uma entrevista de emprego ou uma seleção, eu te digo com toda certeza que aquela empresa ela vai olhar suas redes sociais, ela vai investigar você. Falo isso porque praticamente todos os estagiários que passam por mim, isso acontece. A turma vai lá e começa a olhar. Se perceber alguma coisa que está saindo do padrão daqueles que eles buscam, ou que aquela pessoa ela deixa evidenciar demais algumas coisas que possa, de alguma forma, queimar a imagem da empresa, eu digo a você que, por mais interessante que aquela pessoa seja, já é um ponto negativo de peso para ela receber um não. Então, cuidado com o que vocês evidenciam nas redes sociais, porque lá é
é a formação do seu currículo. O que você mostra diz o que você faz e como é o seu estilo de vida e o que você praticamente revela sobre o que você quer sobre o seu futuro. Então, as pessoas vão analisar isso em relação a vocês. Uma das dicas que eu teria para se preparar seria algo voltado a isso aqui. Voltando só para a comunicação, eu estou batendo muito em comunicação porque é o seguinte, ou quer seja numa fazenda, quer seja numa multinacional, quer seja numa revenda, você precisa se comunicar. E você vai depender muito disso para obter resultado. Então, eu tenho que ter habilidade técnica, tenho. Tenho que ter conteúdo técnico, tenho. Eu estou me formando, me formei para isso. Então, mas eu tenho que ter as outras competências, as outras habilidades. Então, vou botar logo aqui. É interessante a gente ver que isso aqui é um dado, foi uma pesquisa que saiu já tem 2018, e falando sobre questão de comunicação, e na entrevista mostrava isso aqui, que apenas 7% de uma comunicação efetiva, a credibilidade daquilo vem apenas das palavras, ou seja, para mim ser efetivo minha comunicação, o meu falar só representa 7%. Então, assim, nem sempre é o falar bem. Quando eu estou falando de comunicação, não estou falando somente do falar. Certo? E 38% é a forma como são ditas ou como é repassado. Isso é importante porque você sabe algo que tem que ser feito, mas a forma como você coloca aquilo pode ser desastroso ou pode ser algo que realmente traga um grande benefício, um grande resultado. Então, a forma como é dito representa 38%. E o que me chama mais atenção é o aspecto não visual. Para mim ser efetivo na minha comunicação, eu tenho que ser efetivo também na minha conduta, a minha linguagem corporal. Então, nem tudo aquilo que sai pela boca expressa realmente as intenções daquela pessoa ou de algo que a pessoa queira. Então, a comunicação, a linguagem corporal, ela é importante. Certo? Então, isso é interessante. E eu vou dar uma dica, e eu queria que vocês não levassem para o lado assim, machista do processo. Elisa, se quiser me interromper em relação a isso, fique à vontade. Mas algo que eu percebo muito em relação a mulheres. Né? A gente está entrando vocês estão entrando no mercado de trabalho que, querendo ou não, ele está mudando. Graças a Deus, em uma velocidade até alta em relação à participação feminina dentro das empresas. Tanto fazenda, área comercial, multinacional, né, pesquisa, parte acadêmica, tem muita mulher hoje participando, isso é bom, isso é louvável e é necessário. Eu vejo as mulheres como pessoas muito competentes, trabalho com muitas e eu tiro o chapéu para elas. Agora tem que ter cuidado com o que deixa em evidência também dentro da comunicação. Então, você que vai trabalhar numa área comercial, por exemplo, e que é mulher, você tem que entender que o mundo que você vai estar inserido, ele é machista. Que você vai estar lidando com pessoas mais velhas, você vai estar lidando com pessoas que têm muito conhecimento, com pessoas que não têm conhecimento, e vai estar lidando com pessoas que qualquer sinal que ela possa receber da sua parte, ela pode confundir as coisas e trocar as bolas. Ou seja, o que é que eu estou falando? Você tem que ir num cliente tal, tem que apresentar um produto, tem que levar eu quero montar aqui um experimento, vou fazer um protocolo, e aí talvez diante da reunião, do bate-papo ali com o gerente, com o coordenador, o supervisor, e de repente você está falando uma coisa e a sua linguagem corporal está dizendo outra.
O que quer dizer isso, Valmar? Às vezes eu estou ali, mexo muito no cabelo, a forma como eu gesticulo os lábios, a forma como eu deixo o botão da camisa aberta. Isso pode parecer machista e ridículo que eu estou falando para vocês, mas é com toda sinceridade. O que o cara vai estar interessado ali não é mais no seu protocolo, não é mais no seu experimento, não é mais no seu produto. Entende? Então, cuidado com o que vocês deixam também evidenciar na conversa. Da mesma forma é o homem. Ele tem que ter habilidade em relação a essa parte da postura dele, de como ele se posiciona. Eu sempre falo eu tenho mania de falar meus alunos, mas não é meus alunos. Eu sempre falo com meus estagiários que ele tem que chegar no ambiente, ele tem que ter presença. Ele tem que ter uma presença marcante, impactante. E essa presença ela tem que ter cuidado com o que deixa em evidência. Não pode deixar muitos pontos de fraqueza, não pode deixar pontos de soberba, não pode deixar pontos de arrogância e não pode deixar pontos de sensualidade. Certo? Não estou levando isso para o quesito religioso do processo, mas estou levando isso para o quesito de crescimento profissional e respeito. Então, se você quer crescer e que as pessoas olhem para você com respeito, cuidado com o que você evidencia na hora das negociações, na hora das conversas, na hora da apresentação de alguma coisa. Então, comunicação efetiva, já está aí, 55% depende dessa linguagem corporal. E aí, em relação a uma coisa que eu vejo também bastante nessa turma mais nova, é essa questão da ansiedade, realmente, pelo primeiro emprego, né? Eles vêm da universidade com a cabeça fervilhando de coisas, de incertezas, na verdade, porque é complicado cortar o cordão umbilical entre a universidade e o trabalho. Então ele vem da universidade, ele imagina que o mercado de trabalho é um mundo colorido, é um mundo que ele vai se dar bem, que ele vai chegar, vai ganhar dinheiro, vai ter um cargo bom, vai andar de carro, roupinha arrumadinha, passadinha, coisa desse tipo. A maioria pensa nisso aí, pensa logo em se dar bem. E aí, quando ele entra no mercado de trabalho, a coisa muda. Ele vê que para ele chegar lá, as coisas não é tão fácil como ele imagina. Então, isso às vezes frustra aquela pessoa. Então, as ansiedades que ele passa primeiro, a questão de um cargo. Ele imagina, poxa, estudei, eu sou engenheiro agrônomo. Eu vou trabalhar numa empresa, eu estou submisso a esse cara, um técnico agrícola, esse cara aqui não tem nem um segundo grau, não sei. Então, ele é aquela questão da vaidade. E eu digo a vocês, ninguém, em empresa nenhuma, começa grande. Só existe um perfil de profissional que pode começar grande. Não é dentro de uma empresa, até retirando o que eu disse antes. Seria aquele que tem especializações. Só que a pessoa que tem especializações, ele começa tarde. Por que ele começa tarde? Porque ele vai terminar sua universidade com 22, 23 ou 24 anos, vai entrar no processo do mestrado, vai fazer um doutorado, coisa desse tipo. Quando ele estiver pronto para o mercado de trabalho, ele está meio velho no aspecto em relação aos outros que fizeram a graduação. Então, assim, mas ele buscou especializações, ele investiu, gastou muito com aquilo, investiu tempo naquilo, se preparando. Então, vai chegar um momento que, quando de fato ele for concorrer ao mercado de trabalho, esse sim, ele já chega assumindo uma função de liderança. Né? Ele vai ser um pesquisador, né? Ele vai ser um presidente de marketing, um gerente de marketing de alguma empresa. Ele vai ser algo assim, algo que já está por cima, mas ele teve um tempo de preparação
renúncia e sacrifício maior do que aquele que está graduando. Então, assim, mas aquele que é da graduação é diferente. Ele não começa grande. E é importante que vocês saibam disso, que existe um tempo para que você cresça no mercado. E esse tempo depende de sua dedicação, em relação a querer crescer, do seu comprometimento com a empresa, e da forma como você busca os resultados. Então, se você chega numa empresa, ninguém, em sã consciência, vai entregar, por exemplo, dentro de uma fazenda, um setor de fitossanidade para um recém-formado. Imagina aí, na minha situação aqui, você entregar 100 hectares de manga, você vai ser supervisor ou gerente de fitossanidade. Você que vai programar tudo, programar as pulverizações, o que pode, o que não pode. Aí eu pergunto, você sabe as interações disso? Você sabe qual é o intervalo? Você sabe a curva de degradação desses produtos? Você sabe se isso dá fito? Você já testou se aquele produto em tal e tal volume de calda dá certo ou não dá certo? Então, assim, tem muitas coisas que você só vai descobrir, só vai entender quando você estiver fazendo. Então, você não vai sair da universidade e alguém vai te dar algo grande. Você não vai sair da universidade e vai gerenciar uma fazenda por completo e vai coordenar todos os setores, porque você ainda não tem capital para aquilo, você ainda não tem know-how para aquilo ali. Então é importante que você saiba disso, que a sua fase inicial no mercado de trabalho, ela ainda é uma fase de estudo. É uma fase que você ainda precisa continuar o seu processo de estudo para que você continue crescendo. Só que o seu estudo vai ser diferente. Seu estudo vai ser atrelado ao que você viu na teoria dentro da universidade, buscando compreender e associar com a prática. Quando essa associação existir, você começar a entender todos os processos, você começa a dar mais resultado, você começa a crescer. E as pessoas que estão dentro daquela empresa vão perceber. E aí você começa a ganhar espaço lá dentro. Ok? Começa a ganhar muito espaço. Em relação ao espaço, você tem que também entender que, às vezes, o seu crescimento não vai estar dentro daquela empresa. Isso é importante você ter isso na sua cabeça. Poxa, eu entrei numa empresa, a empresa mais ou menos, eu olho para um lado, olho para o outro, eu não vejo possibilidade de crescimento para mim dentro dessa empresa. Isso é a coisa mais comum do mundo que eu vejo. E aí a pessoa acaba se frustrando e puxa o freio de mão do ritmo que ela estava tendo em relação à entrega, ao seu desenvolvimento dentro da empresa. Então, assim, não façam isso. Independente se você vê ou não vê possibilidade de crescimento dentro daquela empresa, dê o seu melhor. Mas, Valmar, por que eu vou dar o meu melhor? Por que eu vou me sacrificar naquela empresa? Se eu não vou ser reconhecido, se ninguém vai me ver, se a empresa não vai me dar o devido valor, se o que eu ganho não corresponde com aquilo que eu faço. Eu não me formei para isso, não passei 5 anos na universidade para isso aqui, não. Eu digo uma coisa a você. Dentro daquela empresa, talvez não. De fato, não tenha. Uma empresa limitada. Só que, na medida com que você mostra comprometimento com o resultado dela, o mercado lá fora começa a te enxergar. Então, você tem que fazer as coisas pensando em crescer sempre. E esse crescimento nem sempre vai estar dentro daquela empresa. Mas você precisa fazer para crescer porque os outros precisam te enxergar. E ter essa visibilidade lá fora, ela vai ser importante. Agora imagine, você está numa empresa, já estou com 6 meses, estou com 1 ano dentro dessa empresa, estou na mesma situação, e aí vem visitante, vem uma pessoa, as próprias pessoas da empresa começam a conversar com outros e começam a falar de você. Fulano é agrônomo, mas não faz nada, vai no campo, chega ali no computador, fica mexendo em coisas, eu não vejo esse homem criando nada, essa pessoa proporcionando nada para a empresa. Qual é a imagem que você acha que fica no mercado?
entendeu? Então você tem que estar preocupado com a sua imagem pessoal, com a sua imagem que você está criando naquele ambiente que vai ser exposta lá fora para outros mercados. Então vai chegar um momento que alguém vai notar você, vai te ver e vai te fazer uma proposta melhor. E aí sim você já deu um outro passo, um outro degrau para o crescimento. Entendeu? E quando você fala falando assim de gerência e tudo, é isso aqui, ó. A gente, vocês que é muito novo, vai entrar no mercado de trabalho, você tem que entender que a quilometragem de vocês é pouca, ou seja, a experiência de vocês é pouca. Você tem que ter um período de experimentação, ser colocado à prova, ter vivenciado situações para que você consiga ter uma função realmente de destaque e de uma liderança superior. Ok? Uma outra coisa que eu vejo em falha de quem está iniciando na vida profissional é a questão do anseio ou do desejo salarial. Eita, me formei, o piso do agrônomo não sei, tanto salário, não sei o quê, não sei o quê. Ó, eu vou fazer questão de decepcionar vocês, viu? Primeiramente, a questão do piso caiu, né? Foi votado e a gente não tem mais piso. E segundo, pouquíssimas as empresas que contratam um agrônomo pagando o salário de agrônomo. E é raríssimo a empresa que contrata um recém-formado com salário de agrônomo. Então, isso vai ser muito difícil você encontrar isso aí, vai ser muito difícil você conseguir ter isso. Então, o seu salário é você que vai ter que fazer, na medida com que você vai crescendo e dando resultados. Eu conheço agrônomos ganhando um salário mínimo. E os caras estão indo, estão crescendo. Eu conheço agrônomos que trabalham em empresa que ganha um salário e meio, tem um técnico agrícola que ganha 3 salários, e tem um cara que tem só o segundo grau que ganha 5 salários. Aí você pergunta, qual a diferença? Pela ordem de formação, era para ser invertido, né? O agrônomo está no mínimo nos 5, mas na verdade, pelo menos o piso, né? E aí viria a sequência. Então, a empresa ela vai olhar a sua capacidade. Ela vai olhar o seu know-how, a sua experiência. É isso que ela vai olhar. Então, construção de salário, o ganhar bem está relacionado à experiência e resultado. Ok? Então, assim, não tenha pressa em relação a salário. Ok? É comum você também ficar frustrado. Saiu todo mundo da sua equipe para ir trabalhar no mercado de trabalho, se formaram, e você vai ganhar ali 1.000, 2.000, 3.000, aí você de repente vê um colega do nada ganhando 5, 6, andando de carrinho bom, roupinha arrumadinha, todo engomadinho. Aí você fica, pô, velho, esse cara nem era tão inteligente assim, nem era isso, nem era aquilo, e hoje está numa situação melhor. Graças a Deus, né? Então isso é comum também, que a gente veja muito isso no mercado, mas não enxergue por esse lado. Se você olhar apenas para o outro, você vai deixar de olhar para você. Você vai deixar de olhar para aquilo que seria importante para você. Então, assim, o outro começou ganhando isso, mas quando ele sair daquele emprego, você acha que ele tem a capacidade de arrumar um emprego melhor? Você acha que ele vai estar pronto para o mercado? Possa ser que sim, mas possa ser que não. Agora, você que começou mais de baixo, passou por outros setores, outras situações, você, como a gente fala, está engrossando o couro, está ficando com as costas largas, está ganhando maturidade, está ganhando vivência e vai ter a sua condição melhor. Ok? Um outro ponto que vocês, pelo amor de Deus, não caiam nesse erro, é o cara de bater o ponto. É ruim para qualquer empresa
só ter aquelas pessoas que querem, eu entro de 7 horas, vou sair às 4, vou sair às 5. Rapaz, se a empresa precisar, o ideal é que você esteja disponível. A empresa busca pessoas que estejam disponíveis para ela. Ou seja, quer seja final de semana, quer seja feriado. A gente que está no início de uma carreira, você tem que entender que ali é um momento que você precisa renunciar para mostrar comprometimento para aquela empresa, para que ela comece a te enxergar diferente. Digo isso recente porque tinha um dos meus estagiários que começou a surgir uma vaga em uma fazenda e o gerente da fazenda disse a ele, olha, você pode ir para casa toda sexta-feira. E essa fazenda era bem longe daqui. E eu disse a ele, olha, se você puder aguentar um mês sem andar em casa e pegar as atividades que era final de semana do outro encarregado e começar a fazer também, vai ser melhor para você. Resultado, ele não ficou um mês. Ele ficou 3 meses sem andar em casa e se dedicou. E recentemente já soube a informação para o gerência dessa fazenda que vai contratar ele porque falaram que ele é muito comprometido. Ou seja, a visão que a empresa teve dele foi de comprometimento de uma pessoa séria que está buscando espaço, que quer a vaga dele e que vai crescer. Então, isso é resultado de uma renúncia. Então, é importante você mostrar na fase inicial comprometimento. E é importante que, na medida do passar dos anos, você também seja comprometido. Não vá deixar de ser comprometido. Ok? Então, quando você já, de fato, engrenou em uma empresa, no mercado de trabalho, algumas coisas vão começar a acontecer com vocês. Isso aí acontece praticamente com 90% das pessoas ou mais. Que existe uma questão dentro dessas relações de liderança. Isso aí eu vi, a Elisa não falou, mas assim, eu sou filho de produtor, sou produtor rural, eu já trabalho com a cultura da mangueira há praticamente 20 anos. Comecei com fazenda, fui para a área de desenvolvimento e pesquisa, dando suporte à área comercial. E agora estou no ramo da consultoria. Então, em todos os segmentos, praticamente eu passei por quase todos os segmentos dentro do setor agrícola, entre produção comercial, gestão, tudo isso eu passei. E em todos os setores eu via essa questão de conflito. Todos. Que é o mais novo, ele chega mais arrojado, ele chega com mais informação, com mais teoria, e se depara com um veterano. Né? Então, vai ter esses conflitos com vocês, e vocês têm que ter habilidade para lidar com isso. Por que tem que ter habilidade para lidar com isso? O veterano que está lá vai ser uma pessoa entre seus 35, 40, 45 anos, até 50 anos. Pode-se dizer que essa é uma pessoa que é veterana. Porque o cara que está com 35 anos, praticamente ele já tem 10 anos de experiência. Então, você está chegando agora. Você não tem como competir com um cara de 10 anos, porque em relação ao fazer, em relação ao traquejo do negócio, ele domina, é a área dele. E ainda não é a sua. Então, vocês têm que fazer de uma forma, e ele vai olhar para você e com um olhar de concorrência. E você vai olhar para ele com um olhar de, um dia eu chego lá. Eu quero aquela função ali. Um dia eu vou chegar onde aquele cara está. Então você tem que ter algumas habilidades em relação a isso dentro de uma empresa. Primeiro é sair de uma zona de conflito com uma pessoa dessa. Você tem que entender que você está mais ambientalizado e familiarizado com tecnologia.
Esse é o seu maior ponto positivo. Quanto mais jovens a gente entra no mercado de trabalho, mais familiarizado com tecnologia nós somos, nós estaremos. Porque na medida com que o tempo vai passando, a tecnologia ela aumenta, a ciência ela aumenta, a velocidade de informação ela aumenta e a gente tem acesso a ela. O cara que está trabalhando, ele não consegue acompanhar isso totalmente. Então ele vai se sentir um pouco para trás nisso. E você chega com todo o gás aqui. Então é normal que gere um conflito. Então, você tem que ter habilidade com isso. Então, o ideal é que você entre no processo que a gente chama de integração. Poxa, eu vejo que fulano ele é o gerente, ele é o diretor, o coordenador ali, e eu vejo que a empresa poderia crescer aqui nesse ponto, poderia melhorar aqui esse procedimento, poderia melhorar tal coisa, a gente poderia inserir mais tecnologia nisso, e aí você vê que a liderança era um pouco limitada em entender esses processos. Então você não pode chegar impondo, não pode chegar também vomitando sua ideia, achando que todo mundo vai comprar aquilo. Você vai ter objeções em relação a isso. Então, na medida com que você chegar tentando passar confiança, passar segurança para aquela pessoa, tentar passar que você de fato quer ajudá-lo e ajudar a empresa, isso vai gerar integração. Então, vira uma troca. Na medida com que você, eu digo isso para o mais novo, na medida com que você dá, né, você doa para alguém que já é um pouco veterano, ele automaticamente ele é induzido a dar de volta. Então, poxa, fulano está me ensinando isso, fulano criou umas planilhas aqui legal, esse trabalho dele aqui otimizou meus processos, ele criou aquilo, desenvolveu aquilo outro, e eu agora tenho que contribuir com ele também. Então, eu vou ajudar ele a entender outras coisas, outras cadeias dentro do setor da empresa. Oi. Só para avisar, para não estender muito a palestra, tem mais 5 minutos, tá? Que nós temos algumas perguntas para serem respondidas. Tranquilo. Obrigado. Então, assim, esse conflito ele vai ter e você precisa ter habilidade com isso aí. Ok? E isso está tudo relacionado à questão de saber ser um líder. Para ser um líder, você tem que aprender a ser liderado. Porque o veterano ele está focado no processo, no resultado, mas ele não está muito focado na questão de gestão de equipes. Então, você que vai... O mais novo, ele consegue fazer isso com mais facilidade. Então, qual é o mal de muitos profissionais jovens e veteranos? Primeiro, eu vejo isso em todas as classes, em relação independente de idade, é a questão do parar no tempo. Muitos saem da universidade, não dão continuidade ao estudo, não buscam se atualizar, e aquele que está no mercado de trabalho, ele vira apenas um operacional. Ele entende tudo da empresa, mas não buscou melhorar, então ele está estagnado. No dia que ele sair dali, ele não consegue desenvolver bem outros papéis, outras funções. Uma outra coisa que eu vejo muito ruim dentro do processo de uma liderança, de alguém que está sendo formado para ser um líder, é terceirizar a responsabilidade em relação aos erros, em relação ao insucesso. Então, os erros eles vão existir a todo momento. Mas você, como um gestor, como um líder, como alguém que vai estar na frente, não terceirize responsabilidade. Porque quando você terceiriza a responsabilidade, você vai estar só culpando os outros por algo que deu errado e culpando os outros também por aquilo que você não está alcançando. Ou seja, se você não alcançou o sucesso, a culpa é dos outros. Se você não cresceu, a culpa é dos outros. Se você não fez isso, a culpa é dos outros. Então, isso acaba acontecendo. E é ruim a gente encontrar pessoas assim. E eu digo assim, ó, o mercado tá cheio. E uma outra coisa, não caiam na armadilha de contaminar outras pessoas de forma negativa. Eu sempre falo para meus estagiários que hoje estão dentro de algumas fazendas, ó, fulano de tal está reclamando da empresa porque não está sendo valorizado, não está sendo isso, não está sendo aquilo. Bota uma coisa na cabeça de vocês. Não entre nesse jogo. A reclamação é dele. O problema é com ele. Você tem que entender que a reclamação dele
pode ser a oportunidade da sua vida. Então, tenha isso como em mente, que se o cara está reclamando demais, logo, logo ele vai sair. E se ele sair, vai ter uma vaga disponível. E se você é uma pessoa que está mostrando comprometimento, quer crescer, está engajado com a equipe, pode ter certeza que aquela vaga é sua. Então, a reclamação dele pode ser a oportunidade que estava faltando para você. E o sucesso profissional na carreira? Eu queria que vocês pensassem, ficasse essa mensagem aqui com essas perguntas, para vocês pensarem na vida de vocês, como é que vocês querem conduzi-la lá no futuro. Quais seriam os prejuízos de uma estagnação? Ou seja, qual é o prejuízo de parar no tempo, de deixar de estudar, de deixar de se atualizar, de buscar inovação? O que as empresas vão buscar daqui para frente? O que é que você, diante de tudo que vocês viram, o que é que você acha que a empresa vai buscar? Qual o perfil que ela busca hoje? E qual é o seu perfil? E quais são as principais causas de um profissional não ter sucesso na carreira? Então, eu falei muita coisa aqui relacionada a isso, que eu acho que já dá para abrir um pouco a mente de vocês. E eu vi essa frase uma vez na internet, não lembro quem citou, mas eu acho bem legal. O homem pode falhar 1000 vezes, mas ele só começa a ser uma farsa quando começa a culpar os outros por ela. Então, isso é uma realidade. Eu não posso ser engenheiro agrônomo, um líder de sucesso, ou dizer que eu sou, se tudo que acontece é culpa dos outros. Eu tenho que ter responsabilidade e ser responsável pelos meus atos, pelos meus erros e pelos meus acertos também. Então, liderança, em relação ao perfil profissional, é isso aqui, ó. A liderança ela vai acontecer na sua vida de acordo com a função que você receber. E a função você só vai receber, e as funções que você só vai recebendo, vai aumentando de função na medida com que você vai desenvolvendo sua carreira, vai ganhando experiência. Então, liderança, você pode ter o cara que é o generalista. O generalista geralmente é uma pessoa que conhece o todo, mas não com tanta profundidade assim, mas ele é habilidoso na parte comportamental da coisa. Ele é habilidoso com pessoas, então ele consegue botar uma empresa para crescer. E tem o líder que é um especialista, ou seja, é alguém que se especializou em alguma coisa e aí aquele setor propriamente dito de uma empresa vai estar sempre de forma crescente, porque existe alguém ali mais capaz do que outros para desenvolver. E qual é as características de um agrônomo de sucesso hoje? Seria isso aqui. Ter influência de outros idiomas, principalmente o inglês. Ser uma pessoa que está bem-humorado. É difícil isso aqui no nosso segmento, mas ninguém merece receber esporro de estresse de outras pessoas. Isso é ridículo. Tem que ter equilíbrio emocional para saber separar e diferenciar as coisas. Ser bom de relacionamento interpessoal, fazer o marketing pessoal, isso é importantíssimo. O que a gente faz, a gente tem que fazer o nosso marketing de forma legal. Não é forçar a barra, não é se amostrar, mas é mostrar o que você faz. Fazer com que as pessoas dentro da sua empresa ou fora da sua empresa reconheçam o que você está fazendo como algo legal. E fazer o marketing coletivo, ou seja, eu tenho que valorizar a minha equipe, valorizar quem está junto comigo, porque isso é nobre da sua parte. E mostra que você não cresceu sozinho, certo? Mas pelo contrário, você está levando outras pessoas junto com você. E, para a gente finalizar, a gente nunca deve esquecer disso aqui para ter sucesso. Primeiro, caráter, vocação. É importante para o engenheiro agrônomo ele ter a vocação. Muitos só descobrem que não tem a vocação quando termina o curso. Isso é ruim. Essa pessoa se frustra, vai trabalhar com qualquer outra coisa. Identificar isso no início do curso é importante para que ele seja um profissional de sucesso. Ter talento, esforço, disciplina, justiça e reconhecimento em relação a todos que estavam em sua volta e contribuíram para o crescimento dele. E aqui é os meus agradecimentos a todo mundo. A Deus, primeiramente, porque Ele é que me dá o fôlego de vida, sabedoria e
é a minha luz que me ilumina e que me protege todos os dias. A minha família, que é o meu alicerce, é minha base, é meu tudo. Agradecer também a Elisa, que é uma pessoa que eu já conheço aí da universidade, que fez o convite para mim. A coordenação do SEAGRE, vocês estão de parabéns por esse evento. Eu já assisti algumas palestras e eu acredito que daqui final de semana eu vou assistir mais outras que eu vi que é interessante o tema, no meu caso, que vai me agregar. E a Universidade Unimonte, vocês assim estão de parabéns. Eu tiro o chapéu para vocês em relação a esses eventos que vocês fazem, a forma, eu sigo algumas pessoas da universidade e eu vejo como eles são influenciados a estarem engajados no meio de trabalho, no campo e tudo. Isso é bem legal da parte de vocês, então de parabéns. E é isso aí, pessoal. Nosso bate-papo era praticamente isso. A gente está disponível e aberto para perguntas. Ivomar, parabéns aí pela palestra. Que pena que o tempo é curto, né? Não, a gente prolongava essa palestra aí por mais tempo. Uma coisa interessante que eu achei nessa edição do SEAGRE foi que primeiro veio ali duas palestras falando sobre desafios, oportunidades, mercado de trabalho, né, com o deputado José Silva e com o Arthur, e agora vem o senhor aqui fechar o nosso raciocínio aqui de nós, principalmente nós estudantes ainda, né? Aí, parabéns aí pela... Obrigado. Parabéns, Almar. Ótimas colocações, foi muito esclarecedora. E agora vamos para as perguntas? Ok. Então, a ela pergunta, na sua opinião, um acadêmico que faz parte de uma empresa júnior tem vantagens ao ingressar no mercado de trabalho depois de formado? E só para complementar aí essa pergunta da Ellen, eu gostaria que o senhor falasse aí qual que é a importância dessas empresas júnior dentro da instituição, né, para preparar os futuros profissionais. Ok. Ô, Ellen, tem sim, viu? Isso aí, essas empresas júnior se encaixam com aquilo que eu falei logo no início em relação a estágios, né? Eu falei do estágios como na falta de uma alternativa como essa. Só que uma empresa júnior, primeiro você vai se familiarizar com o ambiente de trabalho, você vai encontrar as mesmas dificuldades ou dificuldades parecidas de que o ambiente de trabalho real, né? E real não, já na vida profissional. Então você assim está antecipando algumas coisas que você vai vivenciar lá na frente. E quando você chegar lá, você vai dizer, poxa, eu já vivi isso aqui eu aprendi na empresa júnior, isso aqui a gente via como é que fazia. Então, assim, o estar familiarizado vai ser a coisa mais importante para vocês. Então, aqueles que puderem participar de uma empresa júnior dentro da universidade, eu digo a vocês, será a melhor coisa na vida profissional de vocês. Vocês chegarão no mercado de trabalho já com vantagem, sim, em relação a outros. Bom, a próxima pergunta é da professora Michele, e ela quer saber se há uma linha muito tênue entre ser comunicativo e conveniente, porque ela tem um amigo que foi demitido por falar demais, se sentir muito íntimo do patrão, e ela quer saber como ser sociável na medida certa. É complicado aí. Ó, o ser comunicativo não quer dizer que seja aquela pessoa que fala demais, pelo contrário. Qualquer empresa que seja uma pessoa que fala demais, isso aí é ruim. E o ser comunicativo também não quer dizer que você está muito próximo das pessoas de um nível de liderança muito alto. Não, ser comunicativo é ser entendido, é se fazer entender. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito tímida, por incrível que pareça. Mas na hora que eu me disponho a fazer, eu falo como eu estou falando aqui com vocês. Ou seja, eu me desprendo. Isso é ser comunicativo. Então, você não pode ser travado, apagado, certo? É melhor os outros fazerem e eu não aparecer no processo. Então, assim, você tem que brilhar também. Para você brilhar, você precisa se comunicar. E o comunicar, como a gente viu, não é só daquilo que você está falando, é presença, certo? É participar, é estar inserido, é dar opinião, entendeu? É fazer ajustes, é dar ideias.
entendeu? É ser uma pessoa que vai ser a ponta ou cabeça de um projeto e tentar mostrar da melhor forma possível para os outros abraçarem a sua ideia, entendeu? Mas o tagarela, esse dura pouco. Então, a Clécia, ela fala, primeiramente, parabéns pela palestra, muito esclarecedora. Eu gostaria de saber quais os desafios que você enfrentou e que acredita que nós também iremos enfrentar. Eita, aí é muita coisa, viu? Olha, o primeiro desafio que foi a coisa assim preocupante para mim foi a parte de que você vem de um contexto de informações e você entra no mercado de trabalho e você vê que a maioria das coisas que você estava no mercado, que você tinha de informação, ela não se aplica naquela função que você está. Então você acaba dentro do mercado de trabalho se sentindo na fase inicial um peixe fora d'água. Isso vai ser comum para a maioria de vocês. Você vai exercer uma função e você não vai entender como você se encaixa dentro daquela função, né? Então leva um tempo para você se encaixar e isso é frustrante porque você sabe que a empresa está olhando para você e tem que dar uma resposta rápida. E essa resposta não vai vir logo de início. Então isso é frustrante. É o estar familiarizado, aquilo que a gente falou hoje. Se você estiver familiarizado antes de entrar no mercado de trabalho, o resultado vem mais rápido, você desenvolve mais rápido. Se deixar para fazer só quando estiver lá, você vai ter mais dificuldade e a chance de você falhar vai ser grande. Então, isso aí para mim inicialmente foi um desafio grande e foi terrível. E tem que superar. Se você não superar, você se frustra e vai fazer outra coisa. Certo. A próxima pergunta é do Gabriel Reis, e ele quer saber como faz para poder ter um poder de liderança sem precisar ser você que pague o salário do trabalhador. Liderança, ela há algumas situações. Vai ter o líder nato, é o cara que já nasce com aquilo, em tudo ele toma a frente de alguma coisa. Então ele tem uma facilidade e um poder de convencimento, de envolvimento e engajamento de pessoas. Mas todo engenheiro agrônomo, ou se você tem um curso superior, automaticamente a sua formação ele já lhe dá já aponta você como um líder, certo? Então, o que você precisa fazer em relação a isso aí é buscar se engajar com as pessoas, certo? É a parte de conhecimento técnico que você tem, né? Precisa ter a habilidade de lidar com elas para que elas comecem a te seguir, comecem a te respeitar e a fazer o que você tem orientado. Então, e isso não vai somente de dar ordem, certo? Isso vai realmente de você se familiarizar com a pessoa, buscar ter afinidade, amizade, saber o que ela gosta, o que ela não gosta. É uma conquista. Liderança, querendo ou não, ela é uma conquista. Ótimo. Então, pessoal, nós chegamos, né, no nosso horário. E tem mais uma perguntinha. Tem mais uma? Tem. Então, manda aí, Matheus. A Stephanie Gomes, ela pergunta, como separar o pessoal do profissional, para que não se atropelem? É difícil. É muito difícil isso aí, porque geralmente o que você é como profissional, você tem que ser como pessoal. Né? Então, nós somos medidos pelas nossas ações, por aquilo que nós somos. E aquilo que nós somos é aquilo que a gente entrega para uma empresa. Então, assim, se você leva as coisas muito na brincadeira e tudo, é o que você é. Numa empresa, dificilmente você vai ser uma pessoa séria. Você também vai ser brincalhão, você vai ser desligado, você vai ser desorganizado, e aí vai ter problemas de relacionamento com outras pessoas.
Então, o importante em relação a isso é você se moldar. Se você não quer ter problemas em relação à separação, você tem que se moldar. O que eu sou como profissional, eu sou dentro de minha casa, eu sou dentro de qualquer lugar que eu sou, qualquer lugar que eu esteja. Eu brinco, eu trabalho, sou sério. Então, você tem que ser um mix de tudo, entendeu? E o que não pode é você dar espaço para libertinagem, certo? Você dá espaço para o desrespeito, isso aí é que é ruim. E se o desrespeito existiu, em algum momento foi dado brechas. Em algum momento você deixou com que isso acontecesse. Então, assim, se você não quer que ocorra desrespeito, que você ocorra situações desagradáveis, no momento que acontecer a primeira vez, você já tem que cortar aquilo ali. Entendeu? Senão vai ficar muito difícil de você reverter isso aí lá na frente. Ótimo. Tem mais alguma, Matheus? Não, são só essas. Valmar, então, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Que Deus continue te abençoando grandemente. Muito sucesso, continue tendo muito sucesso. E, pessoal, muito obrigada pela oportunidade. Gostaria de deixar um convite para vocês. Nos acompanhem na rede social, né, a Uniago. Agora, no mês de setembro, nós vamos abrir o nosso processo seletivo. E os acadêmicos que se interessaram, participe conosco. Vai ser um prazer ter vocês. Obrigado, Elisa. Obrigado, Matheus. Para mim foi muito bom estar aqui essa tarde com vocês, viu?